Muito bem, nós tivemos no dia de ontem, 20 de março de 2024, a promulgação da Lei 14.826 de 2024, que trata de dois conceitos muito interessantes para o direito de família. O primeiro é a instituição do conceito de parentalidade positiva e, num segundo plano, podemos dizer assim, a lei trata também do direito ao brincar. Então, no vídeo de hoje, nós faremos uma introdução a esta lei e daremos algum destaque ao conceito, ao novo conceito de parentalidade positiva. De início, eu gostaria de destacar que esta lei ainda está em período de vacatio legis, que é de 180 dias, tá? Então, 180 dias de período de vacatio legis. Pois bem, eu gostaria de destacar dois conceitos. O primeiro é o conceito de criança. O que esta lei entende por criança? E no parágrafo único do artigo 3º, nós temos o seguinte conceito. Considera-se criança, para os fins desta lei, a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. Tá bom? Então, esta lei traz um conceito específico de criança para a sua aplicação. E depois, no artigo 5º, nós temos a parentalidade, o conceito de parentalidade positiva. Antes de avançar, o fato da lei conceituar criança indica que a sua aplicação tem como sujeitos de direito essas pessoas até 12 anos incompletos, tá? Nós tiraríamos, portanto, os adolescentes, né? Então, para o conceito, para a aplicação desta lei, nós consideramos crianças as pessoas com até 12 anos de idade incompletos. Agora passaremos à parentalidade positiva. No artigo 5º, nós temos o seu conceito. Para os fins desta lei, considera-se parentalidade positiva o processo desenvolvido pelas famílias na educação das crianças, na condição de sujeitos de direitos, no desenvolvimento de um relacionamento fundamentado no respeito, no acolhimento e na não violência. Bom, dois pontos a serem destacados. Primeiro, esta lei assume as crianças como sujeitos de direito, certo? Então nós afastamos definitivamente qualquer compreensão das crianças enquanto objetos, né? Então elas são sujeitos de direito, e este ambiente em que se deve desenvolver a parentalidade socioafetiva deve ser um ambiente de respeito, acolhimento e não violência, né? Então, a parentalidade positiva assume as crianças como sujeitos de direito e confere a estas crianças um ambiente de respeito, acolhimento e de não violência. Nós temos no artigo 6º algo muito interessante, que é aquilo que a lei trata por aspectos da parentalidade positiva. Tá? Interessante porque ela não usa da palavra, por exemplo, elementos da parentalidade positiva, né? Mas aspectos. Talvez aí nós poderíamos fazer uma discussão conceitual, né, sobre esse uso do termo aspectos e não elementos. Enfim, mas de fato o legislador usa o vocábulo aspectos. Bom, o primeiro aspecto é a manutenção da vida. E aqui nós poderíamos entender esta manutenção da vida em sentido amplíssimo, né? Então, a conservação e o conferimento às crianças de um ambiente saudável, tanto psiquicamente como fisicamente, né? E, por isso, até um ambiente em que a violência, em seus variados matizes, também esteja excluída. Apoio emocional, ou seja, desenvolvimento psicológico pleno e saudável. Nós vamos ver que a manutenção da vida, né, este aspecto, ele acaba
se desdobrando em vários outros que a lei aponta. Então, a manutenção da vida seria o geral, e os próximos incisos do artigo 6º seriam aspectos específicos. Então, nós temos o apoio moral, que visa o desenvolvimento, apoio emocional, perdão, que visa o desenvolvimento psicológico pleno e saudável das crianças. Depois nós temos estrutura, e aqui nós estamos falando também e principalmente de estrutura física, tá? Ou seja, equipamentos voltados à prática, faltou um acento, à prática culturais, de lazer e de esporte. Então, estrutura, nós pensamos aqui em estrutura física mesmo. Estimulação visa o desenvolvimento das capacidades neurológicas e cognitivas. Supervisão, desenvolvimento da autonomia da criança. Esse é um aspecto muito interessante também da lei como um todo, né? A parentalidade positiva, ela visa conferir autonomia à criança, né? Construir esta autonomia para a criança. Isso é um ponto muito interessante também e que deve ser destacado nesta lei. E, por fim, educação lúdica e não violenta, que consubstancia o que nós chamamos de direito ao brincar. Então vejam aquilo que eu disse há pouco. A manutenção da vida, né, este inciso que trata da manutenção da vida, é como se fosse um princípio, um aspecto geral, e todos esses outros são aspectos específicos da manutenção da vida, né? Então é bem interessante é até interessante esse modo do legislador trabalhar, do geral para o especial. Pois bem, por fim, no artigo 7º, nós temos alguns direitos e garantias fundamentais descritos pelo legislador. E vejam que interessante. Brincar livre de intimidação e discriminação, relacionar-se com a natureza, viver em seus territórios originários, e receber estímulos parentais lúdicos adequados à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então vejam que estes direitos e garantias fundamentais que o legislador reconhece, além de outros, né, decorrentes do ECA, da Constituição, enfim, nós temos estes daqui especificamente dirigidos à parentalidade positiva, associando-a com o direito ao brincar, né? Então, brincar livre de intimidação ou discriminação, relacionar-se com a natureza, viver em seus territórios originários e receber estímulos parentais lúdicos adequados à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Nós vemos que né, todos esses aspectos da lei estão bem inseridos naquele sistema de proteção à criança, que envolve o ECA, que envolve a questão de guarda, alimentos, alienação parental. Então, não é uma lei que, pela leitura que fiz, contraria qualquer aspecto deste grande macrosistema de defesa da criança e do adolescente. Mas é um complemento, né? É um algo a mais a este macrosistema de proteção da criança e do adolescente. E vejo que esta lei caminhou bem, tá? É, não tenho aí uma crítica negativa a fazer desta lei. Acho que ela traz um conceito interessante, que é o conceito de parentalidade positiva, ou seja, de uma atuação dos pais visando a autonomia das crianças, ao conferimento de uma, como nós vimos, da manutenção da sua vida nos termos mais gerais possíveis, que permita o seu desenvolvimento psicológico, psíquico, físico, né? É, que protege o seu direito ao lazer compreendido como brincadeira mesmo, né? Que é aquilo que a criança necessita junto com seus semelhantes, dentro do seu espaço de reconhecimento. Então, me parece que é uma lei muito interessante e que acrescenta positivamente novos elementos a este macrosistema que nós temos de proteção à criança e ao adolescente. Apenas rememoro, finalizando este vídeo, que esta lei, promulgada ontem, dia 20 de março de 2024, tem um período de vacatio legis de 180 dias.